Emílio Papaléu pode cair caso ocorra uma derrota no próximo Grenal? Além disso, qual é o treinador que o Inter pensa caso ocorra uma demissão do próprio Cacique Medina? Vai ser mais um estrangeiro ou vão fazer o óbvio em trazer um brasileiro? E além disso, a obrigação por ganhar esse clássico Grenal, principalmente por causa da pressão externa, o Medina deve escalar um time de cascudos para essa partida. Vou explicar aqui qual que deve ser a tendência de escalação. E vamos falar também sobre reforços, porque o Marrone deve chegar nos próximos dias em Porto Alegre, o Inter que fez proposta pelo uruguaio Diego Rossi e há assim uma possibilidade de acerto, o Inter não descarta essa negociação e vamos falar também sobre Brian Rodrigues, que com a vinda do possivelmente ou não do Diego Rossi, o Brian é um cara que fica mais longe do Beira-Rio e eu vou explicar como é que tá essa situação, mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, então vamos às atualizações desse vídeo, só antes de a gente começar aqui com todas essas informações que eu tenho para falar aqui para vocês, dá aquela força aqui no canal, deixando o teu gostei que não custa absolutamente nada, só apertar o botãozinho que tá aparecendo embaixo, te inscreve nesse canal se tu não te inscreveu, mais de 58% dos colorados que assistem esses vídeos não são inscritos no canal, então já aproveita e te inscreve que não custa nada, tá bom? E também não esquece de ativar o sininho de notificações que é muito importante, porque sempre que tem vídeo novo aqui no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. Passado todos esses recados, vamos falar então sobre essas informações junto ao Internacional. O técnico Alexander Medina deve investir em jogadores mais experientes para essa partida do Clássico Grenal. Eu até acho que jogadores como o D'Alessandro, Moisés devem voltar ao time titular. A tendência é que o D'Alessandro seja um dos principais jogadores, inclusive o capitão dessa partida. E a tendência de escalação deve ser a seguinte, com Daniel no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a zaga deve ser composta de Bruno Mendes e Vitor Cuesta e na lateral esquerda Moisés. O meio de campo com Gabriel ou Rodrigo Dourado, ao lado dele Edenilson ou Johnny. Um pouco mais à frente temos ter Tyson, D'Alessandro, David ou Edenilson, que pode jogar de ponta naquela função. E na frente devemos ter Wesley Moraes. Deve ser essa basicamente a tendência de escalação. Não devemos ter muitos jovens. Havia uma possibilidade, por exemplo, do PV jogar na esquerda, mas com as falhas que o PV, por exemplo, teve contra o São José, já deve ser um jogador que não deve atuar. O Vitor Cuesta também haveria uma possibilidade de jogar o Kaique Rocha, mas também como o Cuesta é um dos líderes do vestiário, acredito que ele também deve ser titular dessa partida, até porque o Medina precisa fazer essa gestão de vestiário, porque se ele perder o elenco, aí sim ele vai ser demitido e ele precisa estar com os jogadores no lado dele. Até esse presente momento, as informações que a gente tem, os jogadores estão sim abraçados com o técnico Alexander Medina. O time não está jogando bem por culpa dele, por causa das estratégias dele e não por causa dos jogadores, porque até porque quem indicou o Medina para o Internacional foi o próprio D'Alessandro Guiñazú, que foi um dos jogadores que indicaram para o Alessandro Barcelos esse treinador, e depois o Inter foi adiante, acabou contratando este nome, mas deve ser basicamente essa tendência de escalação. Outra coisa, caso o Medina perca essa partida, que hoje infelizmente a tendência, a gente tem que ser basicamente que realista, e infelizmente hoje o Inter não é favorito, porque hoje o Inter tá brigando para se classificar para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Essa é a tendência, o Inter sequer ainda já consegue uma classificação encaminhada, só tem mais 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, a gente não sabe se o Inter sequer vai estar na semifinal desse gauchão. E caso o Medina caia, quem é o treinador que o Inter vai atrás? Vai ser mais um estrangeiro? Vão investir em mais um estrangeiro? Não, não devem investir em estrangeiros. Nomes que aparecem muito forte dentro dos bastidores. Odair Helma. Esse é um nome assim que mais aparece forte nos bastidores. E eu acho que caso ocorra uma demissão do técnico Alexander Medina, Odair Helma deve ser o primeiro nome tentado. E acredito até que ele aceite, porque ele é um cara muito colorado, um cara que tá até lá nos Emirados Árabes, mas aceitaria de braços abertos vir para o Internacional, que foi o clube onde teoricamente ele foi revelado, né? Onde ele foi mostrado para o mundo que era um bom treinador, um treinador que conseguiu chegar na final da Copa do Brasil com o Inter, no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro lá em 2018, e é um treinador que assim especular nos bastidores. O nome do Cuca é um nome que eu vejo a torcida muito falar, né? O Cuca do Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. O Cuca ele não deve assumir nenhum time nesse Campeonato Brasileiro por um simples motivo, que ele fez uma promessa para o Atlético Mineiro que nessa temporada não iria assumir nenhum clube. Até por isso eu acho que o Cuca não vai ser o treinador, tá? Só deixando muito bem claro, porque eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários falarem o nome do Cuca. O Cuca não vai ser o treinador, porque ele não quer assumir nenhum time nessa temporada, tá bom?
Mais informações agora que a gente tem que trazer, né? A possibilidade do Emílio Papaléu cair no próximo Clássico Grenal. Existe sim uma boa possibilidade do Papaléu cair pós-Grenal. O Medina e o Brax tem até possibilidade dos dois caírem? Tem, mas sempre essa possibilidade, não é descartada. Porém, uma possibilidade um pouco improvável, porque tanto Medina como o Brax são funcionários remunerados. E para tu demitir esses dois funcionários, tu vai ter que pagar uma multa. Já no caso do Papaléu, que é um funcionário que não é remunerado, nem é um funcionário, é um cara apenas que tá ali como vice-presidente de futebol, é um cara que tu pode substituir por outro, né? Não sei qual que o Inter botaria no lugar do Papaléu, mas sinceramente não seria. É um cara que hoje é o mais provável, caso o Inter perder o Grenal, o mais perto é o Papaléu deixar o Inter, tá? O Brax e o Medina devem seguir mais adiante, talvez se o Medina perca nessa primeira fase do Copa do Brasil, aí sim o Medina deve cair, mas pós-Grenal a tendência forte é que o Papaléu caia e não o Medina, tá bom? Só deixando muito bem claro, se o Inter ganhar o Grenal, que eu espero que ganhe, eu espero que o Medina volte, que consiga recuperar esse time, que ganhe de 3, 4 do Grêmio, vou ficar muito feliz, mas não é tendência. Caso o Inter vença o Grenal, aí sim, digamos que dá uma baixada na pressão. Depois o Inter vai ter o Globo na Copa do Brasil. Se ganha também, dá uma baixada, dá digamos, uma respirada. O Inter que tá com a água na cabeça já. Se ganhar um Grenal e do Globo, já dá, digamos, uma baixada. Já consegue, pelo menos, já ver o cabelinho ali do Barcelos nadando, tá bom? Mais informações que a gente tem que trazer sobre reforços, né? O Marrone tá chegando nessa semana em Porto Alegre. O assessor do jogador me confirmou que agora estão nas últimas trocas de documentos e a tendência é que ele chegue nesta semana em Porto Alegre. Outros reforços que também o Inter tenta, que é o uruguaio Diego Rossi, do Fenerbahçe, nesse momento, é um cara que está lá no futebol turco. O Fenerbahçe perde 8 milhões de euros, o Inter chegou a oferecer 6, por causa dessa derrota para o São José, o Inter sim pode tentar fechar mais rapidamente com o Diego Rossi, é o nome aí que o Inter está tentando. Outra coisa, o Brian Rodrigues é um nome que só vai vir caso o Diego não venha, tá? É um cara que é um pouco mais barato que o Diego Rossi, porém um cara um pouco pior, né? Porque o Diego Rossi, ele é titular da seleção uruguaia e já o caso do Brian Rodrigues não é. Mas também é uma possibilidade. Zagueiros, o Inter vai tentar um zagueiro. Gaston Ávila do Boca Juniors é o principal nome. Caso não venha o Gaston Ávila, o Inter deve investir em outros nomes. E, além dessas 3 nomes, o Inter tenta um centroavante que pode ser ou Danilo Pereira ou Igor Jesus. São as 4 posições que a gente escuta dentro do Beira-Rio. Um ponta, que pode ser Diego Rossi ou Brian. Um atacante, que pode ser Danilo Pereira ou Igor Jesus, ou até um nome que a gente não escutou ainda, e o zagueiro pode ser o Gaston Ávila. São os nomes que até esse momento a gente escutou dentro dos bastidores do Internacional, né? São algumas possibilidades que o Inter pode contratar ao longo agora. A janela vai até abril, né? Vai até basicamente ali o dia 24 de abril, e agora a gente tá chegando agora no dia 21 de fevereiro, ou seja, só tem mais 2 meses de janela de transferências, e se o Inter deixar lá para abril, já vai pegar, digamos, o fim de feira, né? Onde só tem jogadores que nenhum dos clubes brasileiros quiseram, e aí já não tem mais muita opção tão interessante. O próprio Barcelos disse na coletiva que o mercado está muito escasso, que o mercado está muito caro, já dando algumas desculpas que o Inter está com problemas financeiros, que está com algumas coisas, o mercado está com uma certa escassez, e realmente o mercado está escasso porque o Inter deixou para contratar agora em fevereiro e não foi contratar lá em janeiro, quando era a melhor opção fazer, por exemplo, como o São Paulo fez. Apesar do São Paulo ter feito contratações erradas, o São Paulo fez o certo e já montar o time para agora e ir ajustando ao longo do decorrer do tempo, tá bom? Então essas são as principais atualizações. Eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve nesse canal e ativa aqui o sininho de notificações. E não esquece de seguir as redes sociais, @canal do TN. E não esquece também aqui na descrição de conferir nossos 2 parceiros. Tu quer antecipar o teu FGTS de até 12 anos, totalmente fazendo a tua simulação 100% gratuita, liga no telefone que tá aparecendo na tela ou vai no segundo link na descrição e fala eles lá no teu WhatsApp para tu poder antecipar o teu FGTS. Além disso, também não esquece de aumentar a tua performance durante o momento entre 4 paredes, comprando um ativo ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Um comprimido dura mais de 4 dias para homens de todas as idades. Compra um ativo ultra aí no primeiro link na descrição, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Volto agora de tarde com novas informações de Colorado. Valeu, falou e fui!